houve também uma polêmica, acho que isso está registrado entre o que Maganha sugeriu de pauta, com relação à questão do grito do casaca, porque durante a transmissão o narrador teria falado que o grito do casaca começou no esporte. Vamos deixar as coisas claras aqui. O grito do casaca é uma coisa do Vasco, do Remo. É antes do futebol. É do Remo. O Mário Lamosa, no ano do centenário do Vasco, disse no Globo Esporte, na Rede Globo, e tem muito sentido esse dizer dele, que ocorria anualmente, o Remo não era um esporte mais de elite. Ocorria aquelas festas, etc. E tal. Numa dessas festas, os remadores do Vasco, como era o obrigatório na época, foram de casaca para a tal da comemoração, da festa. E, em determinado momento, os remadores do Vasco, mais despojados, etc., começaram a pegar a vestimenta, balançar, e criaram esse casaca, a turma é boa, é mesmo da Fusarca, Vasco. Fosse uma forma de contrapor aquela, vamos dizer, toda aquela formalidade que estava acontecendo. Isso foi dito pelo Mário Lamosa, faz sentido. Tem algo dito que era uma coisa das universidades portuguesas, no final do século XIX, no início do século XX. De qualquer maneira, pode ter sido uma coisa agregada à outra, até porque o Vasco, na época, a maioria das pessoas eram imigrantes portugueses. Né? Então, o Vasco foi constituído por brasileiros, mas muitos imigrantes portugueses. Então, está muito por ali, mas é muito no começo do século. Aí nós não temos a identificação, se é 1908, se é 1912, se é 1914, mas é por ali, é antes do futebol. Então é no Remo, então evidentemente que começa ali no Vasco. Agora depois, como o esporte absorveu, se foi assim, assado, cozido, é outra questão. Mas o grito, ele é evidentemente ligado ao Vasco lá desde o Remo. E depois absorvido pelo futebol, claro. Ô Sérgio, então, deixa eu chamar a atenção para um detalhe. A fala do Gustavo Villani, o narrador daquele jogo na TV Globo, uma transmissão em rede nacional, Brasil, quase, sei lá, várias e várias cidades do Brasil assistindo. O cara, do nada, no meio da partida, ele fala, o grito do casaca, que é muito parecido entre as duas torcidas, mas que na verdade isso veio do Ademir, e o Ademir veio do esporte para o Vasco e tal. Isso que tá falando aí é década de 40, década de 50. Né? O cara fala um negócio desse. Aí, eu chamo a atenção para o seguinte: esses narradores, os comentaristas, esses caras, eles recebem uma espécie de um caderninho, um livrinho do jogo, com fatos sobre a partida. E aí, ao longo da partida, ele vai falando. Vocês devem se lembrar que quando isso começou a ser utilizado com mais frequência, né, a profissionalização das assessorias de imprensa e tal, isso daí era muito comum os caras usarem e abusarem disso. Né? Jogador que tem o fulano, o Rafael, que tem 1,86 m, nasceu em tal lugar. O cara não sabe isso de cor, ele tá lendo ali nesse boletimzinho, nesse caderninho do jogo que ele recebeu, que foi preparado por alguém. Alguém produziu isso. Então, quando o Gustavo Villani vai contar essa história, essa historinha, isso daí veio para ele. Uma outra alternativa, uma outra possibilidade, naquele dia ele almoçou ali em Recife, e alguém foi na mesa dele, contou para ele essa balela e ele achou uma brilhante ideia falar em rede nacional, sem apurar, sem nada. Então, ou alguém passou para ele, como se fosse algo oficial, ou ele tirou isso de uma resenha de bar, qualquer coisa assim. Há uma terceira possibilidade de alguém da produção da Globo ter mandado essa para ele também. Então são as possibilidades. Eu faço esse comentário me lembrando, vocês vão se lembrar também, no ano passado, no programa do Luciano Huck, um programa que não tem nada a ver com esporte, o Luciano Huck vai levar lá, acho que
uma homenagem a alguém, levou o Neguinho da Beija-Flor, e aí, para cantar aquela música, Vasco, só que não vai cantar Vasco, né? Vai cantar sei lá o que for. Então, é aquele jogo, domingo eu vou no Maracanã, enfim. Vocês sabem qual é a música, não preciso cantar aqui, não preciso gastar o meu The Voice aqui nessa live. Até porque tu canta muito mal. Obrigado, Junel. Também te amo. E aí, o que vai acontecer? O Luciano Huck, numa matéria gravada, não era ao vivo, matéria gravada, que o cara, quando ele faz uma matéria gravada, ele tá aqui com um script, finge que isso aqui não é uma conta de luz, é um script, e ele tá lendo o script. É uma matéria gravada, não é ao vivo. Não tá aparecendo a imagem dele na tela, tá aparecendo outras coisas na tela, e ele está lendo alguma coisa que sai ali. O Luciano Huck me fala o seguinte: essa música é de 1979, na época o presidente do Vasco, Eurico Miranda, impediu que essa música fosse a música... Você já riu. Calma que vai piorar. O presidente Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco em 1979, impediu que essa música fosse utilizada por uma torcida gay do Vasco. Então ele mistura o combate do Vasco, né, contra os preconceitos, e ele inventa que Eurico Miranda, que só foi presidente do Vasco em 2001, já era em 1979. Então a propagação de fake news, de desinformação, assim, bizarra. Não tem ninguém na produção desses programas para filtrar, para procurar um pouco melhor. Claro que tem, Magalhães, claro que tem, mas nós temos que considerar o seguinte: tem a criatividade, tem que respeitar a criatividade do cara também. Entendeu? E eles criam essas coisas. Esse cara que estava narrando o jogo ontem, ele repara bem, eu tenho reparado muito ele nas transmissões, que eu gosto de observar essas coisas. Ele, cara, ele é um contador de história nato, mas cada história, entende? Terrível. Ele fala muito, além do jogo. É muito cheio de... não é só subsídios que dê a ele, não. Ele tem coisas que ele traz, que ele cria dele. Então, quer dizer, obviamente, claro que ele recebe um material com informação, claro que recebe. Mas esse, especialmente, ele cria muito. Esse negócio de ontem do Ademir, porra, isso possivelmente... Ele nem ouviu. Ele que criou e ouviu nada. Não teve tempo de ouvir, porque, obviamente, observe, se é que ele estava lá, que eu acho que não estava. Atualmente, entende, a maior parte das transmissões fora do estado ao qual você pertence, elas são feitas daqui mesmo, de rádio, de tudo. Os caras não vão, não. Antigamente viajava. Esses locutores esportivos, comentaristas, viviam na ponte aérea, né? Mas, hoje em dia, tudo é feito pela televisão. Possivelmente, ele estava muito, muito bem aqui no estúdio da Globo. Não estava lá, não ouviu de ninguém, não. Criou. Pode ser também é uma possibilidade. Só chamar atenção. Eu até respondi isso no Twitter, porque na hora que ele soltou essa, eu falei, cara, eu já vou direto pro Twitter escrever isso, porque senão eu esqueço depois. Resultado do jogo também deixa o assunto morrer. E eu fui lá pro Twitter e escrevi. Falei, cara, esse Gustavo Villano, como é que ele fala um negócio desse? Ademir levar grito de casaca do esporte pro Vasco? Pelo amor de Deus. Ademir nem era vivo quando já existia o grito de casaca. Aí eu fui até depois conferir, né? Porque o Ademir nasceu em 22. Há registro já em texto, ou em revista ou jornal, de 1927, desse grito ali transcrito. E até já tendo uma paródia do São Cristóvão. E a tradição, como muito bem falou o Sérgio Frias, existe uma coisa, né, que é a tradição oral. Né? Você ter a sua história contada por pessoas mais velhas e sendo passada adiante. A tradição oral do Vasco dizia isso que o Sérgio Frias falou. Era uma comemoração, uma celebração, os atletas com os casacos, né, que naquela época eram jaquetas, e chamavam de casacas, um blazer ou uma vestimenta mais
elegante para proteger de frio, frio da noite, enfim. E no meio de uma comemoração, uma festa, alguma coisa assim, já um pouco mamados, já um pouco alterados, eles tiravam as casacas e giravam as casacas e faziam esse grito de guerra. Então, isso aí vem de remadores, o remo do Vasco é de 1898, é o esporte originário do nosso clube. Então, certamente, essa tradição vem de anos e anos e anos e anos, provavelmente antes realmente do Ademir ter nascido. E antes de você ter a possibilidade de ter um registro escrito disso na imprensa, em revista, livro ou jornais. É uma coisa de torcedor, é uma coisa de atleta, então tem que levar em consideração esses detalhes. Ela não Agora, sabe nada. pelo amor de Deus, a Globo tem que parar com isso. É a segunda vez que ela está tentando atingir alguma coisa que é muito cara a gente, ou a luta contra preconceitos, ou um grito de guerra do Vasco. E, porra, pelo amor de Deus, vamos dar um tempo com isso daí, cara. Vamos prestar atenção no serviço, usando o jargão de outro narrador aí do grupo da Globo.